Por que, apesar da rica história da Núbia, a civilização egípcia é frequentemente mais destacada quando se fala da África Antiga? Como a localização estratégica da Núbia influenciou sua relação com o Egito e outras regiões da África? De que maneira a descoberta das estátuas dos faraós negros em 2003 impacta nossa compreensão da influência cuxita no Egito Antigo? Essas são algumas questões que estão intimamente associadas ao reino da Núbia que vamos te mostrar aqui neste vídeo. Quando pensamos na África Antiga, nossas mentes frequentemente viajam para as majestosas pirâmides do Egito, mas ao sul do Egito, um reino poderoso e influente floresceu com uma história tão rica e complexa quanto seus vizinhos do norte. Localizada estrategicamente entre a África Central e o Mediterrâneo, a Núbia foi um elo crucial entre diferentes culturas e civilizações. A Núbia não era apenas uma dádiva do Nilo, mas também uma terra de inovação, resistência e poder. Seu legado, muitas vezes ofuscado, é um testemunho da grandeza africana. Inicialmente sob influência do Egito, absorveu e transformou elementos da cultura egípcia em símbolos de seu próprio poder. Surpreendentemente, a maior concentração de pirâmides do mundo não se encontra no Egito, mas na Núbia. Durante o período de Napata, a Núbia não apenas se libertou do domínio egípcio, mas também estabeleceu seu próprio império, avançando sobre terras egípcias e fundando a 25ª dinastia, que vamos explicar mais à frente. Agradeço imensamente por estar aqui conosco, e se você ainda não se inscreveu no canal Histórias Antigas, pressione o botão de inscrição, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas explorações ao passado. Para apoiar nosso canal e ajudar-nos a trazer ainda mais histórias incríveis para você, clique no link Apoie o canal na descrição. Sua contribuição ajuda a manter este canal vivo e repleto de conteúdo incrível. Quando falamos de África Antiga, é comum que pensamentos voam diretamente para a civilização egípcia. Entretanto, vários outros reinos e impérios igualmente notáveis emergiram neste continente cheio de história, e nosso objetivo é trazer essas histórias à tona, até você. Imagine um reino estabelecido ao sul do Egito e no norte do Sudão, uma região estratégica e elo entre a África Central, subsaariana, e o Mediterrâneo, norte da África e Oriente Próximo. Esse é o reino Núbia, lar de uma população negra que falava uma língua e possuía uma origem étnica distinta dos egípcios. Os núbios eram, em todos os sentidos, africanos, na língua, na cultura, na civilização. Esta civilização imponente surgiu por volta de 4000 a.C., no coração do escaldante deserto do Saara. Como o Egito, ela é uma dádiva do Nilo, fruto do trabalho árduo desses povos na construção de diques e canais de irrigação para evitar inundações durante as cheias e garantir boas colheitas. Por volta de 2000 a.C., as comunidades núbias que viviam ao longo do Nilo se unificaram sob o poder de um rei, nascendo assim o reino de Kush, um dos primeiros reinos negros africanos. Napata, a primeira capital, tornou-se um importante centro comercial e religioso. Nos primórdios, os valentes núbios vagavam como exploradores nômades, formando tribos vibrantes e sustentando-se da generosidade da natureza através da caça, pesca e coleta. Inspirados pela engenhosidade dos egípcios, esses núbios, com o passar das eras, desvendaram os mistérios das águas do majestoso rio Nilo, construindo barragens e canais que lhes abriram as portas para fundar assentamentos e cultivar a terra. A cidade de Napata, até o ocaso da era dos faraós cuxitas, brilhava como a joia da coroa do reino de Kush. Durante esse período, a pecuária floresceu, com os cuxitas orgulhosamente pastoreando vastos rebanhos de caprinos, equinos e muares. Mas com a ascensão de Meroé como novo centro do reino, a agricultura ganhou um novo fôlego, com campos dourados de trigo, cevada e sorgo se estendendo sob o sol africano. Para nutrir essas terras férteis, os cuxitas empregavam o chaduf, uma invenção engenhosa composta por um cesto e uma alavanca, que canalizava as águas do Nilo. E à medida que avançavam nas artes da carpintaria e metalurgia, esses instrumentos simples deram lugar a máquinas robustas movidas pela força dos animais. Mas as riquezas do reino de Kush não se limitavam à terra. Sob seus solos jaziam tesouros de ferro, ouro e gemas cintilantes.
A habilidade dos cuxitas na metalurgia os elevou a mestres comerciantes da antiguidade. Grandes fornalhas na Núbia rugiam dia e noite, aproveitando as vastas reservas de ferro e a abundância de combustível. E o ouro, cintilando sob o sol africano, solidificava a posição dos cuxitas como parceiros comerciais cobiçados por romanos e egípcios. Por séculos, as riquezas do reino de Cush, ébano, marfim, incenso, gado, ouro, escravizados, foram transportadas para o Egito, e o ouro de Cush enriquecendo enormemente o país vizinho. Em uma revelação surpreendente, foi descoberto que a fascinação pelas pedras e metais preciosos foi um catalisador para o florescimento do artesanato. As criações cuxitas, verdadeiras obras-primas, abrangiam desde a metalurgia até a carpintaria, passando pela cerâmica. A cerâmica cuxita, inicialmente uma arte dominada apenas pelas mulheres, evoluiu ao longo dos anos. Os vasos, com suas bases curvas, eram mais do que simples recipientes. Eram telas que retratavam o dia a dia, a fauna e a flora da região. Meroé, um vibrante centro comercial, era o coração pulsante onde essas peças artesanais encontravam novos lares. Não era apenas um mercado, mas um caldeirão cultural, onde caravanas traziam mercadorias exóticas, como o cobiçado marfim. Mas Meroé era apenas uma das joias do reino de Cush. Outras cidades como Pnubis, Naga, Dongola, Farás, Argos, Kawa e Soba também desempenharam papéis cruciais na tapeçaria rica e diversificada deste reino antigo. Em meio às areias do tempo, o reino de Cush revela-se como um farol de democracia e inovação em comparação com seus contemporâneos. Enquanto o Egito se apegava a dinastias onde o direito divino ditava a sucessão, Cush, surpreendentemente, adotava um sistema onde líderes, sejam eles militares, religiosos ou políticos, tinham voz ativa na eleição de seus reis. O processo de coroação em Cush era um espetáculo de fé e tradição. Sementes eram lançadas ao solo e uma consulta era feita a Amon, uma divindade reverenciada tanto por cuxitas quanto por egípcios. Se os sinais fossem favoráveis, o rei eleito era então apresentado ao templo de Amon, onde recebia sua coroa em meio às celebrações. Mas em Cush, o poder não se concentrava apenas nas mãos do rei. Uma equipe de conselheiros, escribas, líderes militares e religiosos, entre outros, compartilhavam a responsabilidade de governar. O rei, embora possuísse uma guarda pessoal e serviçais dedicados, não estava sozinho em sua jornada administrativa. A constante tensão com os egípcios elevou o status dos líderes militares de Cush, que contavam com um exército robusto de soldados e arqueiros. Mas uma das descobertas mais fascinantes de Cush é o papel proeminente das mulheres na política. As Candaces, ou rainhas-mães, não eram meras figuras decorativas. Muitas, como a Manixaqueto e a Manirenas, não apenas governaram, mas também foram peças-chave em manobras diplomáticas, protegendo Cush de invasões e conflitos, especialmente contra os romanos, e que veremos mais adiante. Assim, o reino de Cush se destaca, não apenas como um reino poderoso, mas como um testemunho da capacidade humana de inovação e progresso em tempos antigos. Devido a todos esses avanços e sua expansão, ele passou a ser uma ameaça, e por isso, os egípcios ocuparam o vizinho por volta de 1500 a.C., tornando-o vice-reino. A história da Núbia não acaba aqui, há muito mais para descobrir. Mas, antes de continuarmos, já deixou o seu like? Se ainda não fez, é um bom momento. Isso ajuda nosso canal a continuar trazendo mais conteúdos como este. Por volta do ano 1000 a.C., o reinado dos faraós negros no Egito teve início quando o monarca núbio, Pianki-Peye, derrotou os assírios que dominavam o Egito e unificou Egito e Cush, sendo aclamado Senhor dos Dois Reinos. Este poderoso reinado durou 52 anos, até que foram derrotados pelos assírios, e Cush foi novamente invadido pelos egípcios. As provas da existência dos faraós cuxitas foram quase totalmente apagadas pelos egípcios. Muitos monumentos e estátuas de faraós cuxitas foram encontradas destruídas com cabeças e pés esmagados. Mas a verdade tem um jeito de emergir das areias do tempo. Em 2003, arqueólogos da Universidade de Genebra encontraram no norte do Sudão
uma cratera fechada por aproximadamente 2.000 anos, contendo várias estátuas de ancestrais, lembranças dos faraós negros. Não esqueçamos que no Sudão existem mais pirâmides do que no Egito, fruto da contribuição dos meroítas, que construíram mais de 230 pirâmides nos arredores de Meroé, sua nova capital. Meroé estendeu-se por mais 1.000 anos após a queda dos faraós negros. Nesse tempo, as mulheres tiveram um papel vital no reino de Meroé. Elas governaram e comandaram exércitos, começando uma tradição matrilinear. Em uma revelação surpreendente das profundezas da história africana, descobrimos Bartari, uma luminar do século III a.C., que brilhou como a primeira governanta núbia de Meroé a assumir as rédeas do poder. Seu reinado, que se estendeu de 284 a 275 a.C., é envolto em mistério e fascínio. O que sabemos é que ela foi agraciada com o prestigioso título de Filho de Ra, Senhor das Duas Terras, uma honraria antes reservada exclusivamente para os faraós egípcios. As areias do tempo escondem sua pirâmide majestosa ao sul da cidade. A linhagem de Bartari é notável, pois ela é vista como a herdeira direta do grande Aracacamani, o pioneiro a ser sepultado em Meroé. Como a suprema governanta, Bartari pode muito bem ter sido a primeira das Candácias, uma palavra meroítica, Ken-ti-kilktke, que os gregos traduzem como Kandak, significando rainha-mãe ou filha de rei. No entanto, o título de Gori, equivalente a chefe, permaneceu fora de seu alcance. Este título distinto só seria conferido a 4 governantas que a sucederam: Amanirenas, Amani-Shaketo, Nawidemak e Malekereabar. A história de Amanirenas, a rainha-mãe de Meroé, frequentemente chamada de Candácia, cujo nome ecoa a majestade da divindade egípcia Amon-Ra. Os registros romanos nos contam sobre ela, e alguns acreditam que ela possa ser a misteriosa Candácia mencionada na Bíblia, cujo fiel eunuco foi tocado pela fé cristã e batizado pelo apóstolo Filipe. As marcas da existência de Amanirenas foram gravadas em pedra. A estela Hamadab, uma descoberta arqueológica de 1910 feita por John Garstang, sugere um épico confronto entre as forças romanas e cuxitas, onde a África celebrou uma vitória entre 25 e 21 a.C. Neste monumento, a rainha é retratada majestosamente ao lado de seu filho Aquindad, ambos governantes diante das divindades Amon e Mut. Abaixo deles, prisioneiros em posição de rendição, possivelmente soldados romanos, testemunham sua grandeza. Outros vestígios de sua existência podem ser encontrados no templo de Daga, na Baixa Núbia, e na estela de Teritecas, seu marido. Estas inscrições revelam diferentes fases de seu reinado, ora ao lado de seu filho Aquindad, ora como corregente e rainha-mãe ao lado de seu esposo. A coragem de Amanirenas é evidente em relatos de batalhas da época. Estrabão, um geógrafo romano, narra como Gaius Petronius, prefeito romano do Egito, enfrentou os cuxitas que, sob o comando da valente Candácia de um olho só, haviam tomado cidades como Elefantina, Siene e Philae. Mas, apesar das narrativas romanas, que muitas vezes menosprezavam os etíopes, a verdade é que os romanos nunca conseguiram dominar completamente o sul do Egito. Amanirenas não foi apenas uma líder militar formidável, mas também uma visionária. Sob sua liderança, Meroé experimentou um período dourado de prosperidade econômica, incentivando o comércio e a troca cultural entre a Núbia e o Mediterrâneo. Seu legado brilhou até meados do século IV d.C., marcando uma era de ouro para Meroé. Nos tempos antigos, entre os séculos I a.C. e I d.C., emergiu uma figura fascinante, Amanitori, coroada sob o título de Mercari. Ao lado de seu marido, Natakamani, ela reinou com uma parceria única, uma verdadeira corregência. Os registros escritos sobre sua era são escassos, mas as pistas arqueológicas revelam uma mulher de força e coragem. No Templo do Leão, em Naga, um pilar a retrata como uma guerreira imponente, dominando seus adversários com vigor e determinação. Em Naga, os altos relevos contam uma história de poder compartilhado.
Amanitori e Natakamani são retratados em harmonia, cada um representando uma direção, ele, o sul, ela, o norte. Esta simetria reflete a divisão das divindades por gênero, uma tradição profundamente enraizada na cultura da época. Curiosamente, ambos são vistos ladeando uma representação rara de Apedemaki, o deus leão, sugerindo sua conexão divina e poder compartilhado. Amanitori não era apenas uma rainha, mas também uma líder espiritual. No templo de Amon, construído pelo casal real em Naga, ela é vista ao lado de Natakamani, ambos vestidos com peles de pantera, realizando rituais sagrados e oferendas. As escavações de 1995 revelaram mais mistérios. Uma estela fragmentada sugere a ligação de Amanitori com a deusa Amezeme, sugerindo uma divindade protetora para a rainha. Esta conexão divina é ecoada na representação da rainha Manishakheto, que é vista em uma estela abraçando a deusa Amezemin. E como toda grande rainha, Amanitori tem seu lugar de descanso eterno. Uma pirâmide majestosa ergue-se no cemitério ao norte de Meroé. Embora seu corpo não tenha sido encontrado lá, os relevos nas paredes contam a história de seu legado, com sacerdotes em procissão carregando insígnias em sua honra. Amanishakheto, por vezes mencionada como Amanishakto e Amanishakhet, foi uma poderosa governante de Meroé em um período crucial da história, quando o domínio ptolemaico no Egito estava cedendo espaço ao Império Romano. Há relatos que sugerem que foram suas tropas que desafiaram a presença romana, lançando um ataque audacioso à guarnição romana em Assuã durante o reinado do imperador Augusto. O mistério envolve sua história, pois a cronologia meroítica é um enigma, e muitas inscrições ainda aguardam decifração. Ela ou talvez Amenirenas podem ter sido a lendária Candácia mencionada por Estrabão, que selou um tratado definindo as fronteiras entre os romanos e os núbios em Maharraca. Além disso, há especulações de que Amanishakheto poderia ter liderado um contra-ataque meroítico em Kasr Ibrim, embora tenha sido em vão. Imagine um palácio real majestoso de 670 metros quadrados, possivelmente localizado em Naga. Este palácio, acredita-se, pertenceu a Amanishakheto e era adornado com alojamentos luxuosos, uma grandiosa sala de colunas, corredores intricados e tesouros inestimáveis. Em Wadi Ben Naga, 2 estelas foram descobertas, prestando homenagem a esta rainha, que tinha uma profunda devoção pelas divindades egípcias Ísis e Amon. Mas a história não para por aí. O túmulo desta rainha foi redescoberto entre 1830 e 1834 pelo aventureiro Giuseppe Ferlini. O que ele encontrou foi nada menos que espetacular. Um tesouro repleto de joias, ornamentos de ouro, artefatos de vidro, prata, pedras preciosas e até 2 flautas esculpidas em estilo helenístico. Infelizmente, este tesouro foi saqueado e, após tentativas de venda na Europa, parte dele foi adquirida em 1844 por Ludwig I, rei da Bavária, e agora reside no Museu Egípcio em Berlim. Em uma reviravolta surpreendente dos eventos entre 320 a 350, depois de Cristo, o majestoso reino de Kush cedeu seu poder ao emergente reino de Aksum, uma joia africana sobre a qual já desvendamos os mistérios em um vídeo anterior aqui no nosso canal. Localizado nas terras que hoje conhecemos como norte da Etiópia, Aksum revelou sua força ao dominar o reino de Kush, mas a saga dos Kushitas não terminou ali. Após serem tocados pela influência de Aksum, eles deram origem a 3 novos e distintos reinos: Macúria, Alódia e o fascinante reino da Nobácia. Se você gostou desta fascinante história, por favor, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam desfrutar das nossas histórias antigas. E se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para estar sempre atualizado com os nossos novos conteúdos. Para apoiar nosso canal e ajudar-nos a trazer ainda mais histórias incríveis para você, clique no link Apoie o canal na descrição. Continue conosco nesta jornada através do tempo, enquanto exploramos as histórias, curiosidades e os segredos dos impérios antigos. Até a próxima!